SpaceX 2018, que está misturando o lançamento com o campo elétrico. É uma questão de nível médio. E ele está querendo saber de você o quê? Ele está querendo saber de você qual que é a altura máxima que uma esfera de massa 10 a menos 6 kg, arremessada com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, consegue chegar. Até aqui você poderia falar, pô, isso aqui é só lançamento, né? Lançamento vertical. Não é, sabe por quê? Porque enquanto a bolinha tá subindo, ele meteu campo elétrico nessa parada. Eu vou representar o campo elétrico, sabe como? Vou representar o campo elétrico com um personagem de Among Us. A partir de agora, essa porrinha representada. Imagina que esse desgraçado tem o poder de gerar, de manipular campo elétrico, campo magnético. Esse desgraçado é o Magneto, cara. Então, enquanto a bolinha tá subindo, sabe o que ele tá fazendo? Tá exercendo uma força dele aqui, ó, pra essa bolinha vir pra baixo. Lembra? Isso aqui é campo elétrico. Se o campo elétrico está apontando verticalmente para baixo, essa bolinha vai ser forçada a vir pra cá, né? Porra, é o Magneto, né, cara? O Magneto da Among Us, não tem muito o que fazer. Tem mais alguma coisa fazendo essa bolinha vir pra baixo? Tem, né? Óbvio que tem. Falou que ela tem massa, tá em um planeta, porque tá falando que a gravidade é 10 metros por segundo. Quando é assim, tá falando, a gente assume que a Terra, né? Portanto, tem peso. Tem peso. Então, além de a gente tem peso e força elétrica sendo gerada por esse fudido aqui. Você já entendeu que esse desgraçado tá gerando força elétrica, tá gerando... Não, ele tá fazendo a bolinha vir pra baixo. Lembra que esse desgraçado é um Magneto, é uma bolinha de metal. Imagina isso. Sabendo disso, então vamos tirar esse cara daqui que você já entendeu, né? Ele com o poder dele tá fazendo essa bolinha vir pra baixo. Vamos desenhar um solo aqui. Ok. Então, sabendo disso, qual que é a altura máxima que essa bolinha pode chegar, tendo em vista que tem essas duas forças aqui, fazendo força pra... Pô, é meio redundante, né? Mas foda-se, vocês entenderam. Imagina essas duas forças tentando trazer essa bolinha para a superfície. Qual que é a altura máxima que ela pode chegar, mesmo tendo essas duas desgraças tentando fazer ela chegar na superfície? Portanto, vamos pensar em lançamento vertical. Lançamento vertical, vamos pensar o seguinte. Poxa, se eu arremessar uma bolinha, qual que vai ser a altura máxima que ela pode chegar? A altura máxima de uma bolinha, você sabe que a gente pode calcular sabendo a aceleração dessa bolinha, né? O tempo que ela gastou para atingir a altura máxima dela, tudo isso sobre 2. Isso daqui veio dessa fórmula, né? Que a variação do espaço, que aqui seria a altura, o tanto que ele percorreu, que vai no final virar a altura máxima, é a velocidade inicial dele, vezes o tempo que ele gastou. Não, vamos colocar um ΔT, né? Variação de tempo, vezes... Pô, por que eu coloquei isso? Mais, isso, mais a aceleração dessa porra, vezes o tempo ao quadrado que ela gastou, sobre 2. Mas nesse caso, aqui é um menos, né? Mais ou menos. Como nesse caso a aceleração tá para baixo, vai ser um menos. V0 em um lançamento. Lançamento vertical. Não tô falando aqui. Tô falando exercício aleatório de lançamento vertical. Normalmente não é 0. Então, pronto. Entenderam de onde é que veio isso? Tá. Como caralhos a gente vai conseguir chegar aqui? Bem, a gente deveria saber a aceleração dessa bolinha, dessa porrinha, o tempo que ela gastou e dividir isso por 2 para achar a altura máxima. Como que a gente vai conseguir achar essa aceleração se as únicas coisas que a gente tem disponível são essas duas forças? A gente sabe da gravidade. Só isso, né?
Bicho, pra gente achar a aceleração dessa bolinha, a gente pode pensar em força resultante, né? Porque força resultante, se vocês não estão lembrados, força resultante em qualquer corpo vai ser igual a massa desse corpo vezes a aceleração desse corpo. Olha aqui, ó, chama aceleração. A gente vai conseguir achar a aceleração desse jeito. O problema agora, a gente vai igualar essa força resultante, que a gente pode dizer simplesmente a massa vezes a aceleração. Vamos igualar isso aqui ao quê? Vamos lembrar de bloquinho lá de dinâmica. As forças atuando nesse bloco. Tem alguma atuando para cima? Cara, não tem. Porque a gente já começou imaginando esse bloquinho, essa bolinha, né? Na altura máxima. Então na altura máxima não tem mais nada apontando para cima. Tem alguma coisa puxando para diagonal, pro lado? Não tem. As únicas forças que a gente tem atuando sobre a bolinha, a força elétrica e o peso. E como eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, a gente pode somar essas duas forças. A gente pode falar que a força resultante vai ser isso daqui, ó. Vai ser numericamente igual a isso aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais bonitinho. Nice, certinho. Vamos trazer isso aqui pra cá. Pô, fiz merda. Eleva. Aqui, massa de aceleração. Correto. Se a gente pode somar essas duas forças, a gente sabe que não tem mais nada atuando nessa bolinha. A força resultante não vai ser a soma dessas duas? Força resultante, que a gente sabe que é a massa da bolinha vezes a aceleração da bolinha. A gente pode falar que é o peso dela, né? Que é o peso. É a soma disso, né? A soma do peso é a força elétrica. A gente pode falar que a força resultante é a soma do peso. Nesse caso vai estar sendo uma força. Mais a força elétrica, não é? Nesse caso, a massa do bloquinho... Pô, tô falando bloquinho que eu tô lembrando de dinâmica. A massa da bolinha vezes a aceleração da bolinha é igual... Qual que é o peso agora? Qual que é o peso dessa bolinha? O peso dessa bolinha é a massa dele vezes a gravidade onde ele tá. Já vamos substituindo tudo. Se a massa vezes a gravidade, qual que é a massa? A massa é 10 a menos 6 quilogramas, né? Então 10 a menos 6 vezes G, que é a gravidade. Nesse caso é 10 metros vezes 10. Quando a gente multiplicar, vamos chegar que é 10 a menos 5. Força elétrica nesse caso. Calcular a força elétrica aqui. O que a gente tem? A gente tem a carga dessa bolinha e a gente tem o módulo aqui do campo elétrico, né? Portanto, a carga dessa bolinha é 10 ao quê? A carga dessa bolinha é 10 a menos 3. O módulo do campo elétrico é 10 a menos 2. Se você fizer a conta, olha aqui, ó, que interessante. Vai dar 10 a menos 5 também. A gente pode simplesmente falar que a soma desses dois é 2 vezes 10 a menos 5, correto? A gente sabe a massa dele, né? Que a gente usou até para calcular o peso. A gente sabe a massa, que é 10 a menos 6. A aceleração é o que a gente quer para começar a mexer com essa formulazinha aqui de altura máxima, né? Vezes a aceleração, que é o que a gente quer. É a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os dois lados por 10 a menos 6. Vamos dividir os dois lados por 10 a menos 6. Por quê? Porque eu quero isolar a aceleração, né, pô? 10 a menos 6. Eu posso fazer isso? Posso, pô. É o princípio da igualdade. Corta. Portanto, a aceleração dessa bolinha vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Sabe por quê? Quando a gente efetuar essa divisão,
Isso aqui está negativo. Quando a gente efetuar a divisão, vai ser um 10 a menos 5 vezes 10 a sexta. Conserva a base, somos expoentes, vezes 2 dá 20, você já sabe de onde é que isso aqui veio. A gente já tem aceleração, ó que legal. A gente já tem aceleração. Mas não tem o tempo, né, cara? A gente não tem o tempo. Como a gente não tá mais pensando em campo elétrico, que isso aqui virou um exercício puramente de lançamento vertical. Se a gente quer o tempo, ó, a gente tem a aceleração, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem a aceleração, que é 20 metros por segundo. Aí a gente tem a velocidade inicial, que é 50 metros por segundo. Aqui faltou um ao quadrado. Cara, se a gente tem esses dois, vamos pensar quais fórmulas a gente lembra que está relacionando velocidade inicial e aceleração. Cara, de cabeça a gente consegue lembrar de o quê? Que a velocidade final de um corpo é igual a velocidade inicial desse corpo mais ou menos a aceleração vezes a variação do tempo. Olha só que interessante. Agora a gente já tem uma fórmula que a gente está conseguindo associar a aceleração e a velocidade inicial. Vamos pensar nela então, vamos tentar achar esse tempo por essa fórmula. Se não conseguir, vamos pensar em qualquer outra coisa. Velocidade final num lançamento vertical, que igual eu falei, esse exercício virou exercício de lançamento vertical. Não é zero? Velocidade final é o quê? Velocidade final, não, velocidade inicial, não é 50 metros por segundo? A aceleração tá a favor dessa velocidade ou tá contra? Ela tá fazendo essa bolinha cada vez mais ganhar a velocidade ou ir freando? Tá fazendo frear, né, pô? Então vai ser negativo. Menos a delta t. Nesse caso, eu tô falando o delta t, que seria, né, o t final menos o t inicial. A gente deveria pensar isso, porque o exercício pode falar para começar a analisar o exercício a partir de t, sei lá, t igual a 2. Se você considerar o t igual a 0, que é o que normalmente todo mundo faz, você vai se fuder. Mas nesse caso, a gente vai considerar t igual a 0, né? Ele não falou para começar a analisar o lançamento dessa bolinha a partir de t igual a 2. Ele não falou isso. Portanto, o t inicial não é 0, então a gente pode falar que é o t final, que é o próprio t, né? Olha só a relação que a gente conseguiu descobrir. Se a gente adicionar AT aqui, se a gente adicionar 50 aqui, que é o próprio V0, vamos substituir por V0 para deixar tudo com letra, fica mais fácil de visualizar. A gente acabou de descobrir. Calma lá, que eu fiz merda, correto? Correto. V0, a gente vai adicionar a T do outro lado. Isso. Pô, adicionei desse lado, não tô adicionando do outro. A gente acabou de descobrir que o A vezes o T é exatamente igual à velocidade inicial. Olha que interessante, agora a gente tem uma relação de AT e V0. Vocês não estão percebendo que isso aqui está cada vez mais próximo? Está cada vez mais próximo da fórmula que a gente precisa para a altura máxima? Que é um AT ao quadrado sobre 2. Cara, isso aqui está muito próximo. E a gente precisa disso daqui, ó. A gente precisa disso aqui para achar a altura máxima. Como que a gente vai manipular essa equação para chegar nisso? Como? Bicho, o que a gente tem que manipular é esse AT, correto? Que é a única coisa que está aparecendo aqui, o V0 não aparece. Então o que a gente mudar em AT vai mudar em V0 vai ser por consequência, porque a gente está tentando transformar esse lado exatamente nesse daqui, entenderam? O V0 ele vai ter que sofrer as mesmas alterações para manter o princípio da igualdade. Então se eu multiplicar o AT por 2 por algum motivo, V0 vai ter que ser multiplicado por 2 para manter o princípio da igualdade. Mas só por causa disso, vai ser colateral. Porque eu estou tentando transformar o AT em um AT ao quadrado sobre 2.
que tá faltando então? Cara, esse t tá ao quadrado. O que a gente pode pensar? A gente pode elevar os dois lados ao quadrado, né? AT igual a V0, a gente pode pensar AT ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Então, AT ao quadrado igual a V0 ao quadrado, né? Nesse caso, não seja um símil, não eleve apenas o t ao quadrado, tem que ser os dois, porque AT é um elemento. A gente podia substituir aqui por x, porque tem multiplicação aqui no meio. Então vai ser um a ao quadrado, t ao quadrado, igual a V0 ao quadrado. Legal, tá ficando mais próximo disso aqui. A gente já conseguiu igualar, ó. Já tem t ao quadrado aqui, tem t ao quadrado aqui. O que tá de diferente ainda? Aqui tá sendo dividido por 2, né? Tá dividido por 2 o AT ao quadrado. Vamos dividir então. Vamos dividir isso aqui por 2, ficar um pouco mais próximo. Se eu dividir esse lado por 2, tenho que dividir esse lado por 2. O que tá faltando agora? Aqui é AT ao quadrado sobre 2. Aqui a gente tem A ao quadrado, T ao quadrado sobre 2. Como é que a gente conserta isso? Divide os dois lados por A. Por quê? Você vai conseguir simplificar e pronto. Você acabou de descobrir, manipulando essa equação, essa relaçãozinha daqui, ó. AT ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que V0 ao quadrado sobre 2A. Se isso daqui, ó, mesma coisa. Se isso daqui é a altura máxima, se isso é igual à altura máxima e V0 ao quadrado sobre 2A é igual a isso, a gente conclui que V0 ao quadrado sobre 2A é igual à altura máxima. A gente já tem o V0, que é 50 metros por segundo, ao quadrado, que dá 25 vezes 10 ao quadrado. A gente tem a aceleração também tem uma aceleração. 2 vezes a aceleração é 20, que a gente achou. Simplificando, corta esse zero, corta. Vai ficar... A gente pode cortar isso aqui com isso aqui, não. Vai ficar um 5. Vai ficar aqui 125 sobre 2 é igual à altura máxima. Na prova não tem essa alternativa, portanto vamos ter que fazer a divisão. 125 metros por 2 é 62,5 metros. É a altura máxima que essa bolinha chega, mesmo tendo uma força-peso, uma força elétrica agindo sobre ela. A resolução completa aqui. Só isso. É só pensar nesse caso, que é um exercício de lançamento vertical. Você tem que saber só esse iniciozinho de dinâmica sobre força resultante, mas no geral é uma questão simples, não é uma questão complexa. Questão boa para revisar tanto lançamento vertical quanto campo elétrico, que você não pode errar numa prova, né? Então é isso aí, valeu!